Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula sobre polígonos. Polígonos, que é uma aula muito importante, que é a aula toda inicial da geometria plana. Então, o que é um polígono? Polígono é uma figura geométrica fechada, formada por linhas poligonais, segmentos de retas que unem um ponto ao outro. E qual que é a classificação desses polígonos? A gente pode ter dois tipos de polígonos, duas classificações para polígonos. O polígono convexo e o polígono côncavo. Agora, qual que é a diferença do polígono convexo para o polígono côncavo? Se a gente observar aqui, cada ângulo que forma entre um segmento de reta e outra, ângulo que é uma aula que a gente já estudou anteriormente, a gente já sabe o conceito de ângulo, esses ângulos aqui são ângulos menores do que 180 graus, não é isso? Agora, quando a gente pega o polígono côncavo, olha bem, nós temos esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Todos os ângulos internos ali, o quê? Menores que 180 graus. Porém, o ângulo B, olha bem a curvatura do ângulo B, é um ângulo maior que 180 graus. Essa é uma forma, é uma maneira da gente diferenciar um polígono convexo de um polígono côncavo. Qual que é a outra maneira da gente diferenciar um polígono convexo de um polígono côncavo? Se a gente traça uma linha pegando de um lado ao outro do polígono, a gente percebe o quê? Que essa linha intercepta o nosso polígono em dois pontos. Se a gente pega uma linha e intercepta nesse outro polígono aqui, que é o polígono côncavo, percebe bem, ele toca em 1, 2, 3, 4 pontos. Ou seja, essa linha no polígono convexo, ela entra e na outro ponto ela sai do polígono. No polígono côncavo, o que acontece? A linha entra de novo e sai de novo. Qualquer linha que a gente traçar aqui no polígono convexo, a gente vai perceber o quê? Que essa linha só vai entrar e sair uma única vez. Lá no polígono côncavo, a gente percebe que em alguns lugares desse polígono, a linha entra de novo e sai de novo. Tá certo? Então essa é a primeira parte do nosso estudo sobre polígonos. O que é a primeira parte? Qual que é o nosso primeiro objetivo? É entender o que é um polígono e a sua classificação. Bora para a próxima? Um polígono pode ser classificado quanto ao número de lados, ou seja, quantos lados tem um polígono? Por exemplo, se um polígono tiver 3 lados, ele pode ser classificado como triângulo ou trilátero. 4 lados, quadrilátero. Cuidado com isso aqui, não é quadrado. Quadrado é um tipo de quadrilátero, assim como o retângulo. O retângulo também não tem 4 lados? Ou seja, o retângulo é um tipo de quadrilátero. Então, todo polígono que tem 4 lados, ele recebe a nomenclatura de quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono, nada de 11cágono, um decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icosságono. Então esses são os mais importantes nomes de polígonos que a gente tem que saber, que a gente tem que conhecer, para fazer a prova do Enem, para fazer prova de supletivo, para estar preparado para concurso. Tá ok? Ok, vamos lá. Agora vamos falar dos elementos de um polígono. Quais são os elementos de um polígono? Vamos falar um por um. Primeiro, vértices. O que é um vértice de um polígono? O vértice é nada mais que um ponto que une dois segmentos de retas. Olha lá, o ponto A. O ponto A, a gente tem dois segmentos de retas unidos por ele. O ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Então, cada um desses pontos é um vértice desse nosso polígono. E pelo que a gente estudou agora há pouco ali na nomenclatura, quantos lados tem esse polígono? Olha lá, lados são elementos de um polígono, O que são os lados aqui? Lado AB, lado BC,
lado CD, lado DE, lado EF e lado AF. Quantos lados tem esse polígono? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, o que vem a ser lado? Lado é um segmento de reta que une dois pontos, dois vértices consecutivos. Olha lá. A não é consecutivo a B, não é um ponto consecutivo a B, e B não é um ponto consecutivo a A, ou seja, essa união dessa semi-reta de um ponto consecutivo a outro é chamado de lado. E todo mundo consegue perceber o quê? Que esse polígono, nesse caso que nós desenhamos aqui, que é um hexágono que tem 6 lados, observa bem, um hexágono tem 6 vértices, 6 lados, 6 ângulos internos, olha lá, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 6 ângulos externos. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 e é 6. Olha lá, então é isso que vai acontecer com todos os polígonos. Essa é uma propriedade exclusiva dos polígonos, né? Um triângulo, por exemplo. Um triângulo tem 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos e 3 vértices. Tranquilo? Vamos falar das diagonais, mas daqui a pouquinho. Vamos limpar primeiro esse quadro aqui para a gente falar um pouquinho melhor sobre diagonais. Então, o que a gente viu aqui nesse quadro? O que são vértices, o que são lados, os ângulos internos, como identificar os ângulos internos no polígono, né, que são os ângulos que estão dentro, na parte interna do polígono, e os ângulos externos. A outra coisa, né, importante antes de a gente passar para diagonais. Vocês percebem aqui, ó, que se eu somar um ângulo interno com um ângulo externo, dá um ângulo cheio. Olha lá, a gente pode até anotar isso, ó. O ângulo I1 mais o ângulo E1, né, vamos melhorar aqui o E. O ângulo I1 mais o ângulo E1 dá exatamente 180 graus. Né? Se eu somar o ângulo I2 com o ângulo E2, dá exatamente o quê? Um ângulo cheio, um ângulo que vale 180 graus. Então, se eu somar qualquer polígono, se eu somar o ângulo interno com o seu consecutivo externo, me dá 180 graus. Beleza? Então, vamos falar sobre diagonais. Vamos limpar o quadro e vamos falar sobre as diagonais. Tá certo? Beleza. Vamos falar então agora sobre diagonais de um polígono. O que são as diagonais? As diagonais são segmentos de retas que unem dois vértices não consecutivos. Olha a diferença sutil aí, ó. Lados era um segmento de reta que unia dois pontos consecutivos. Olha lá. O A e B são pontos consecutivos, não é isso? B é consecutivo a A. Então, ou seja, se eu ligar A até B, eu tenho um lado do polígono. Mas se eu ligar A até C, eu já não tenho lado mais. B até C, eu tenho outro lado do polígono, porque são vértices consecutivos. Mas se eu ligar dois vértices não consecutivos, por exemplo, o vértice A ao vértice C, eu não vou ter mais lado. Eu vou ter o quê? Diagonal. Porque diagonal é exatamente isso. Enquanto o lado é o segmento de reta que une dois vértices consecutivos, diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Ou seja, A, C são vértices não consecutivos. A, D, olha lá também, ó, são vértices não consecutivos. Outra diagonal. A, E, vértices não consecutivos. Então, a partir do vértice A, eu tenho quantas diagonais formadas no polígono? 3. Mas isso eu verifiquei somente a partir de um vértice. Não é isso? De A até F eu não tenho diagonal, eu tenho o quê? Lado, porque são vértices consecutivos. Vamos para o vértice B. Se eu unir do vértice B até o vértice A, eu não tenho diagonal, porque são vértices consecutivos. Da mesma forma de B até C. Mas se eu unir de B até D, de B até E e de B até F, eu tenho mais 3 diagonais. Se eu pegar agora pelo vértice C, percebe aqui ó, que eu já tenho o CA? Vou unir o CE e o CF. Não é isso? A partir do vértice D, eu já tenho DB e DA. Está faltando quem? DF. E a partir do vértice E e do vértice F,
eu já tenho todas as diagonais. Ok? Então, a definição de diagonal é essa. Então, não confundir. Qual que é a definição de lado? Apesar de que eu não tenho que ficar pregado a definições. A prova não vai querer saber o que é diagonal, o que é lado. Mas é bom que a gente entenda, né? Para a gente fazer a diferença. E para a gente entender também o conceito das duas coisas, né? O lado ele é muito intuitivo, mas diagonal não é tão intuitivo assim, né? Por exemplo, se eu pego um quadrado, né? Se eu pegar aqui um quadrado, ó. Quadrado de vértices A, B, C e D. Quantos lados tem o quadrado? Ele é um quadrilátero, tem 4 lados, ok? Então tem 4 vértices. Consequência, tem 4 ângulos, quadrilátero, não é isso? Olha bem, se eu ligar o vértice A até o vértice B, eu tenho um lado. Vértice B até o vértice C, outro lado. Vértice C até o vértice D, outro lado. E vértice A até o vértice D, outro lado. Ou seja, segmento de reta que une 2 vértices consecutivos. Mas percebe aqui, de A até C, são vértices consecutivos? São vértices não consecutivos. Então eu tenho o quê? Uma diagonal. A mesma coisa aqui, ó, de B até D. Ou seja, um quadrilátero tem 2 diagonais. Percebe? Então olha bem, não tem aquela, o quadrilátero tem 4 lados, 4 diagonais. Não. A gente acabou de ver que todo quadrilátero vão ter 2 diagonais. Assim como o hexágono, a gente viu aqui quantas diagonais tem. Né? Mas vamos imaginar que eu tivesse um icoságono, que a gente acabou de ver lá na nomenclatura. O icoságono tem 20 lados. Já pensou se eu quisesse saber quantas diagonais tem um icoságono e ter que ficar desenhando? Ia ser muito ruim, não é isso? Mas tem uma fórmula para isso. Nós vamos ver já já, ok? Agora vamos falar das propriedades de polígonos. Primeira propriedade, né? O cálculo do número de diagonais dos polígonos, como eu estava falando agora mesmo, né? Se eu tenho um icoságono, quantas diagonais vão ter um icoságono? Eu não vou ficar desenhando, né? Para isso existe uma fórmula, mas também tem como entender essa fórmula, né? Porque vai que lá na hora da prova eu esqueci, né? Qual que é a fórmula para o cálculo das diagonais? E eu preciso dessa fórmula lá na hora. Então vamos entender aqui, ó. Olha esse polígono aqui, ó. Quantos vértices esse polígono que eu acabei de desenhar aqui tem? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Então, se ele tem 5 vértices, ele tem 5 ângulos internos. Ele tem 5 lados. Vamos ver quantas diagonais esse polígono aqui tem. Vamos ver. AB é lado, AC, vértices não consecutivos, AD, vértices não consecutivos, BD, vértices não consecutivos, BE, vértices não consecutivos e EC, vértices não consecutivos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, né? Olha lá, de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, dá até uma estrela, né? 5 diagonais. Olha que interessante, então, o pentágono. O pentágono que tem 5 lados, tem 5 vértices, tem 5 ângulos internos, 5 ângulos externos e 5 diagonais. Isso só acontece no pentágono. A gente não pode falar, o quadrilátero também vão ter 4 diagonais. A gente acabou de ver ali anteriormente que o quadrilátero tem 2 diagonais. Isso aqui só acontece com o pentágono. O pentágono ele tem 5 vértices, 5 ângulos internos, 5 ângulos externos e as 5 diagonais. Só acontece com o pentágono. Agora o que a gente percebeu aqui, ó? Que do vértice A partia quantas diagonais? 1, 2. Do vértice B partia quantas diagonais? 1, 2. Todo mundo percebe que do vértice que parte a diagonal, não tem como partir uma diagonal desse vértice para ele mesmo? Então vamos marcar ele aqui, ó. Vértice A. Tem como partir uma diagonal de A para A? Impossível. Tem como partir uma diagonal de A para B? Não tem, é impossível. É um lado. Tem como partir uma diagonal de A para E? Também não. Então, olha bem, de cada vértice, não tem como partir diagonal deles com o próprio vértice e com os vértices consecutivos a ele. Olha lá na fórmula. Onde o N é o número de vértices ou o número de lados do polígono, né? Então, olha bem, N que multiplica N menos 3. O que significa esse N menos 3 na fórmula? Exatamente isso, ó. De cada vértice, o próprio vértice
e os vértices consecutivos, eu não posso deixá-los entrar na conta. Por isso o n-3. E olha bem, todo mundo percebeu aqui, ó, que de cada vértice partem duas diagonais? E quantos vértices são? 5. Se eu fizer 5 vezes o número de diagonais que partem de cada vértice, eu vou ter o quê? 5 vezes 2, que dá o quê? 10. E esse dividido por 2, que daria o 5? É exatamente por isso que do vértice A parte essa diagonal de A para C, não é verdade? Mas também parte a mesma diagonal de C para A. Do vértice B, parte a diagonal de B para E, que é a mesma diagonal de E para B, ou seja, isso aqui nada mais é que um exercício de análise combinatória, não uma combinação. Quantas combinações eu tenho para que eu possa descrever, que eu possa desenhar as diagonais desse polígono? Isso é análise combinatória, que a gente vai estudar lá na parte de álgebra, né? Lá na parte de matemática, né? Então, a forma do cálculo do número de diagonais nada mais é que uma forma de combinatória, ok? Então, é por isso que a gente tem que dividir por 2, para a gente não contar a mesma diagonal 2 vezes, que é o que eu mostrei para vocês. AC é a mesma diagonal CA. BE é a mesma diagonal EB. Então, é por isso que eu divido por 2. Tranquilo? Então, vamos de novo, ó. Eu tenho lá um pentágono, e de cada vértice desse pentágono vão partir n-3 diagonais. Por que n-3 diagonais? Porque, considerando o vértice A, não tem como partir diagonal de A para A, que é o mesmo vértice. Não tem como partir, então vamos contar, ó, mesmo vértice 1. Não tem como partir uma diagonal de A para B, que é lado. Não tem como partir diagonal de A para E, que é outro lado, 3. Então, na hora que eu for fazer a conta do número de diagonais, eu tenho que tirar esses 3 vértices. Por isso, n-3, número de vértices menos 3, multiplicado por número de vértices, que é o que a gente viu. Aqui não são 5? Então, se eu faço 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5 vezes isso, né, que é o 5 menos 3, dá quanto? 10. Como eu estou contando 2 vezes aqui, cada diagonal, eu tenho que dividir por 2. Combinatória, ok? Então, se eu fosse julgar na fórmula, né? Se eu lembro lá na hora da prova, a fórmula, o que eu vou fazer? Para o pentágono, número de diagonais vai ser igual n5, que são 5 vértices ou 5 lados, que multiplica 5 menos 3 dividido por 2. Então, diagonais vai ser 5 vezes 5 menos 3, 2 dividido por 2. 5 vezes 2 é 10. 10 dividido por 2, então eu vou ter 5 diagonais. Ah, Reinaldo, mas eu esqueci lá na hora da prova como é que calcula o número de diagonais e eu preciso calcular o número de diagonais. Você vai fazer essa lógica que a gente estudou aqui, que a gente viu, né? O que é diagonal? Por isso que eu tenho que saber diferenciar o que é lado e o que é diagonal. Como eu sei o conceito de diagonal, eu consigo provar, eu consigo demonstrar essa fórmula. Eu não preciso decorar nada. Tranquilo? Olá. Vamos agora falar mais 2 propriedades aqui dos polígonos. Primeiro, soma dos ângulos internos de um polígono. Depois, a soma dos ângulos externos. Vamos observar esse polígono aqui, esse primeiro polígono que eu desenhei. Ó. Quantos lados esse polígono tem? 1, 2, 3. É um triângulo, não é isso? Qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Vamos fazer essa demonstração aqui. Ó. Vamos traçar uma reta paralela à base desse triângulo aqui em cima. Olha lá. Imagina que eu estou aqui com uma régua e tracei aqui uma paralela a esse lado da base, né? A essa base aqui, ó. A essa base do triângulo, ok? Então aquela reta ali pontilhada preta que eu desenhei, que eu tracei, foi uma reta paralela à base desse triângulo. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem esse ângulo interno, um dos ângulos internos do triângulo, e nós temos esse ângulo aqui e este ângulo aqui. É ou não é? Então nós temos esse ângulo
nós temos esse ângulo e nós temos esse ângulo. Percebam aqui, se eu somar esses três ângulos aqui, ó, esse pretinho, esse vermelho e esse outro pretinho, eu não tenho um ângulo cheio, um ângulo de 180 graus? É isso. E pela propriedade de Tales, né, o teorema de Tales que a gente conhece lá da época do ensino fundamental, a gente sabe que por essa reta ser paralela a essa reta que é a base do triângulo, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse, ou seja, esses dois ângulos aqui são ângulos congruentes. Da mesma forma, esse ângulo daqui, ó, tem a mesma medida que este daqui. Beleza? Então, olha bem, se o pretinho 1, o vermelho 2 e o pretinho 3, a soma deles dá 180 graus, se eu somar, então, os três ângulos internos desse triângulo, quantos graus que eu vou ter? 180 graus. Então, a gente acabou de demonstrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. E olha aqui, N é o número de lados ou número de vértices do meu polígono. Então, se eu pegar essa formulinha aqui, ó, da soma dos ângulos internos de um polígono, o que eu vou ter? Se o meu caso aqui for um triângulo, N não vale 3? 3 lados, 3 vértices? Quanto que é 3 menos 2? 1. 1 vezes 180, 180 graus. Beleza? Passa aqui para esse quadrado aqui, para esse quadrilátero. Se eu traçar essa diagonal aqui, ó, esse meu quadrilátero se divide em quantos triângulos? 2. Não é isso? Então é como se eu tivesse o quê? 2 triângulos. A soma de cada triângulo aqui não tem que dar 180? Se eu tenho 2 triângulos, 180 vezes 2 é quanto? 360. A mesma coisa esse pentágono, olha lá. 1, 2, 3. Um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos. Aqui a gente tinha o quê? Um triângulo, 2 triângulos. 180 mais 180, 360. 180 mais 180 mais 180, olha lá. 180 mais 180, 360. 360 mais 180 dá quanto? 540 graus. Percebe? E tudo isso aqui a gente consegue o quê? Julgando nessa formulinha ou fazendo essa lógica. Se um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, a cada polígono que eu for aumentando, o número de triângulos que eu conseguir formar aqui, eu vou simplesmente o quê? Multiplicar, né? a soma dos ângulos internos de cada triângulo. No caso aqui, 2 triângulos, a soma de cada um, 360. 360 vezes 2, 180, né? Desculpe. 180 vezes 2, 360. Aqui, se eu colocar a mesma coisa, lá, se for um quadrado não tem 4 lados? 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Se for um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Ok? E a soma dos ângulos externos? A soma dos ângulos externos não tem nem fórmula. Sempre a soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai dar 360 graus. Qualquer um. Seja o triângulo, seja o quadrilátero, seja um pentágono, um hexágono, um icoságono, um decágono, qualquer um polígono, a soma dos ângulos externos de um polígono vai ser sempre 360 graus. Tá claro? É isso aí, vamos para frente. Então vamos continuar. Olha lá. Polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares são polígonos que têm os seus lados com medidas iguais. Ou seja, todos os seus lados são congruentes. Por exemplo, se eu pego um retângulo, olha lá, retângulo. O retângulo ele tem todos os seus lados com medidas iguais? Não. Esse lado tem a mesma medida que esse. E esse lado tem a mesma medida que esse. Porém, esses dois lados não têm a mesma medida que esses dois lados. Por isso aquele quadrilátero, que é o retângulo, ele não é um polígono regular. Mas e o quadrado? Olha lá. O quadrado, ele tem o quê? Os 4 lados congruentes. Os 4 lados iguais.
Olha para esse triângulo aqui, que é chamado de triângulo equilátero. Igual, látero, lados, lados iguais. O triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. Em contrapartida, se o triângulo equilátero tem os três lados iguais, ele tem os três ângulos internos iguais. O quadrado é a mesma coisa. Se ele tem os quatro lados iguais, ele tem os quatro ângulos internos iguais. Então aqui nós temos o triângulo equilátero, aqui nós temos o quadrado, aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um pentágono. E um pentágono o quê? Regular. Porque esse pentágono aqui, ele está me mostrando, né, o desenho está me falando que ele está me mostrando que todos os lados são congruentes, todos os lados iguais. Eu poderia ter esse pentágono aqui, ó. Olha bem. Não tem 5 lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Mas esse lado é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Ali nós temos um pentágono, mas nós temos um pentágono irregular. Aqui nós temos um quadrilátero irregular. Então, um polígono, ele vai ser regular. Quando que um polígono vai ser regular? Quando ele tiver os seus lados congruentes. Olha esse hexágono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse lado é congruente a esse, que 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 é congruente a esse. Então, para um polígono ser regular, os seus lados têm que ser congruentes. Em consequência, se eles têm os lados iguais, os seus ângulos internos e externos também serão iguais, também terão as mesmas medidas. Beleza? Visto isso, a gente consegue calcular cada ângulo interno e cada ângulo externo desse polígono regular. A partir do quê? A partir dessa dedução, a partir desse conhecimento e a partir dessas formulinhas aqui. O que a gente vai fazer então? Olha lá. Um triângulo, qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Não é 180 graus? Se os ângulos internos são iguais, basta eu dividir por quanto? Por n, que é o número de lados. Se o triângulo tem 3 lados, o que eu tenho que fazer? A soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180? 180 dividido por 3, 60 graus. Então, cada ângulo interno do triângulo equilátero vai valer 60 graus. Então, vamos marcar isso aqui? Vamos falar isso aqui, ó. Esse aqui é um triângulo equilátero. Esse aqui é um quadrado. Esse aqui é um pentágono regular. E esse é um hexágono regular. Não é isso? Ou seja, esse aqui é um quadrilátero que tem um nome específico, quadrado. Mas aí eu te lembrando, o retângulo é um polígono regular? Não. Por quê? Porque ele não tem todos os lados congruentes. O quadrado é um polígono regular? É. Ele tem os 4 lados congruentes. O triângulo escaleno é um polígono regular? Não. O triângulo escaleno não é. O único triângulo que é regular, né, que é um polígono regular, é o triângulo equilátero. Mas fica calmo, a classificação de triângulos nós vamos ver em uma próxima aula. De antemão, como a gente está falando de polígonos regulares, a gente conheceu o triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, porque nós estamos falando de quê? Polígonos regulares. E os polígonos regulares são polígonos que têm todos os lados e os ângulos internos e externos congruentes. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a formulinha então para calcular soma dos ângulos internos, que a gente já aprendeu aí na aula passada? Como é que calculo a soma dos ângulos internos de um polígono? Não é n menos 2 que multiplica 180 graus? Dividido por n. Né? Mas tudo é dedução, você não tem que ficar decorando fórmula. Né? A gente percebeu isso aqui, ó. De um triângulo eu passo para o quadrado. O quadrado, olha bem, o quadrado, se eu cortar aqui no meio, eu passo a ter quantos triângulos? 2, né? Se eu corto ele aqui na diagonal, eu tenho 2. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e no quadrado, se eu cortar, eu tenho 2, 180 vezes 2 é quanto? 360.
360 dividido por 4, 90 graus cada ângulo interno. Beleza? E assim vai. Eu não preciso ficar preso à formulinha. A mesma coisa para os ângulos externos, né? Como é que eu calculo cada ângulo externo? Se a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus, eu só tenho que dividir pelo quê? Pelo número de lados, ou número de vértices. Beleza? Então é isso aí, ó. Se eu pego, por exemplo, o pentágono regular. Se eu divido aí o pentágono regular ó, em triângulos, ó, 1, 2, 3. Eu fico com 3 triângulos. 3 vezes 180. A gente já tinha visto aí, né, no tópico anterior. Eram 3, né? 3 vezes 180, 540. 540 dividido por 5, 108 graus. Né? Então, quer dizer, cada ângulo interno vai dar 108, né? Olha, vamos fazer aqui para você ver, ó. Se eu divido aqui, ó, esse pentágono regular aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3 triângulos. 180 vezes 3, 0, 24, vão 2, 540. 540 eu não vou ter que dividir pelo número de lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, para saber qual é o valor de cada ângulo interno. 540 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, ó, 5 por 5, 1, resto 0, baixo 4, 4 por 5, 0, baixo 0, 40 por 5, 8, sobra 0. Ou seja, cada ângulozinho aqui do pentágono regular vai ser igual a quanto? 108 graus. E o hexágono regular, a mesma coisa, olha lá. Se eu divido o hexágono regular aqui ó, em triângulos, ó, 1 triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, ó, 1, 2, 3, 4. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, quanto que é 180 vezes 4? Olha lá, 180 vezes 4, 0, 4 vezes 3, 32, vão 3, 720. Quantos lados tem o nosso hexágono? Não tem 6? 720 por 6, 1 sobra 1, abaixo 2, 12 por 6, 2 sobra 0, abaixo 0, 120 graus. Ou seja, cada ângulo interno de um hexágono regular vai dar quanto? 120 graus. Beleza? Ângulos externos é mais fácil ainda. É só pegar os 360 e dividir pelo número de lados dele. Tranquilo? O que eu quero falar para vocês? Que é muito importante esses 4 polígonos regulares, inclusive da gente saber já de cabeça, já ir para a prova com isso aqui na nossa cabeça. Que cada ângulo interno de um triângulo equilátero vale 60 graus. Que cada ângulo interno de um quadrado vale 90 graus. Que cada ângulo interno de um pentágono regular vale 108 graus. E que cada ângulo interno de um hexágono regular, cada ângulo interno, né, de um hexágono regular, vale 120 graus. Ou seja, isso aqui é muito importante lá na hora da prova, já ter isso aqui na cabeça, porque eu economizo o quê? Tempo. Porque são os mais utilizados na geometria plana, nas questões de geometria plana, nas questões de polígonos. Então, cada ângulo interno de um triângulo equilátero vale 60 graus. Cada ângulo interno de um quadrado vale 90 graus. O próprio quadradinho me mostra, né? Aquele quadradinho com buraquinho que a gente aprendeu em aulas passadas aí, né? A simbologia de ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Cada ângulo interno de um pentágono regular vale 108 graus. E cada ângulo interno de um hexágono regular vale 120 graus. Ok? Então é isso aí. Até aqui. Bora pra frente. Outra coisa importante que a gente tem que saber. O que é um polígono inscrito e o que é um polígono circunscrito. Veja bem. O que está desenhado dentro do que nesse desenho aqui? O polígono está desenhado dentro de uma circunferência. Então é como se eu tivesse o quê? Escrevendo ele dentro da circunferência, né? Para a gente lembrar bem. Então aqui nesse caso nós temos o quê? Um polígono inscrito na circunferência. Da mesma forma eu posso falar o contrário. Eu posso falar o quê? Que a circunferência ela não está do lado de fora. Então a circunferência está circunscrita ao polígono, que é o caso de cá, olha lá. Ó. Quem que está desenhado dentro de quem? Agora é a circunferência, não é isso? A circunferência está desenhada dentro do polígono. Então eu posso falar o quê?
que o polígono está do lado de fora. Então o polígono, nesse caso, ele é o quê? Circunscrito. Beleza? Então eu posso falar sobre o que da circunferência? A circunferência é o quê? A circunferência está inscrita no polígono. Ok? Então é sempre a mesma coisa eu falar o inverso. Né? Eu não posso errar a definição de inscrito e circunscrito. O inscrito está dentro, o circunscrito está fora. Então vamos de novo aqui, ó. Esse polígono aqui não está desenhado dentro, então o polígono é inscrito. E a circunferência? A circunferência, nesse caso, ela é circunscrita ao polígono. No outro caso, nós temos o que desenhado dentro de quê? Nessa circunferência está desenhado dentro do polígono, então o polígono está do lado de fora. Então o polígono é circunscrito à circunferência. E a circunferência? A circunferência ela é inscrita no polígono. E aqui a gente tem uma coisinha que a gente precisa saber muito que vai nos ajudar. Tanto aqui na geometria plana, quando a gente vai estudando lá a geometria sólida. Essa retinha aqui, ó, esse segmento de reta, que liga o centro da circunferência até um dos lados aqui perpendicular. Ó. Esse aqui que eu estou tentando desenhar aqui, que deve estar difícil de ver aí no vídeo, né? Porque está muito pequenininho. Vamos tentar aumentar aqui. Ó. É um ângulo reto, né? Ou seja, esse segmento de reta que eu acabei de desenhar de vermelho aqui, ele é perpendicular a um dos lados, né? Algum dos lados ali do polígono. Isso que eu desenhei de vermelho aqui é o que nós vamos chamar de apótema do polígono, né? Então, esse elemento aqui vai ser muito importante para a gente, tanto na geometria plana, quanto lá na frente na geometria sólida. Vai ser muito importante para a gente conhecer esse apótema aí, beleza? Então, o apótema é um segmento de reta que une o centro da circunferência inscrita no polígono ao pé da perpendicular de um dos seus lados. Tranquilo? Bora para frente. Ok, então vamos lá. Para terminar, vamos agora falar sobre área dos polígonos. Vamos conhecer então como que a gente calcula a área de um polígono circunscrito, a área de um polígono regular e o caso particular do cálculo da área de um hexágono regular. Né? Nada impede de eu calcular a área desse hexágono por essa fórmula aqui, desde que eu conheça o semiperímetro e o apótema dele. Mas se eu conhecer apenas o lado dele, eu consigo calcular, né, por essa fórmula que é o caso particular do hexágono regular. Mas vamos entender tudo direitinho. O que é um polígono circunscrito mesmo? A gente acabou de ver agora há pouco. O polígono circunscrito é aquele que está do lado de fora, ele está desenhado do lado de fora da circunferência, né? A circunferência está inscrita nesse polígono. Para eu calcular a área desse polígono, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar pelo semiperímetro e o raio dessa circunferência inscrita. Então, o que é o P? O P é o semiperímetro. E o R é o raio da circunferência inscrita nesse polígono. Né? Agora vamos entender o que é o semiperímetro. Perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica plana. Ou seja, é a soma dos lados do polígono. Por exemplo, se o meu polígono é um quadrado, e esse quadrado tem lado igual a 2 centímetros, lembrando que o quadrado tem todos os lados iguais, então se eu falo que o quadrado tem um lado de 2 centímetros, eu estou falando que esse quadrado tem 4 lados que valem 2 centímetros de comprimento, né? Então qual que seria o perímetro desse quadrado? Eu teria que somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, olha lá. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8 centímetros. Então o perímetro desse quadrado seriam 8 centímetros. E o semiperímetro? Metade do perímetro. Não é isso? Então, se o perímetro desse quadrado que eu acabei de calcular, 2 mais 2 mais 2 mais 2, que deu 8, o semiperímetro vai ser o quê? 4 centímetros. Então, para eu calcular a área de um polígono circunscrito, basta eu conhecer o semiperímetro e multiplicar pelo raio da circunferência inscrita. O polígono regular é quase a mesma coisa. Ao invés do raio, eu vou ter o apótema desse polígono. Lembra agora mesmo que a gente falou aí do apótema, né, do polígono? Eu vou pegar o mesmo semiperímetro, multiplicar pelo apótema que ele vai ter me dado e eu vou ter a área desse polígono regular. Então, basta eu conhecer o lado
Se eu conheço o lado do polígono, eu consigo calcular o perímetro, que é a soma dos lados, divido por 2, eu vou ter o quê? O semiperímetro. Se eu tiver o apótemo, só multiplicar pelo valor do apótemo, tem a área desse polígono, qualquer polígono. E o caso particular, que é do hexágono regular, basta eu conhecer o quê? O lado do hexágono. Se eu conheço o valor, né, quanto que mede o lado do hexágono regular, basta eu jogar nessa formulinha aqui que eu vou calcular o quê? A área desse hexágono regular. Tá ok? Então é isso aí, gente. A aula sobre polígonos, tudo que você tem que saber sobre polígonos, tanto para ficar bem fixado agora para geometria plana, como lá para frente para geometria sólida, é tudo isso que vocês têm que saber. Tá joia? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.